Existem unidades militares treinadas para enfrentar missões que parecem saídas de um filme. Explosão à direita! BOP. O Batalhão de Operações Policiais Especiais do Brasil ficou mundialmente conhecido depois do filme Tropa de Elite, mas a realidade por trás da unidade é ainda mais impressionante do que qualquer roteiro de cinema. O processo de seleção já começa eliminando a maioria dos candidatos logo nas primeiras semanas. O curso pode durar cerca de 3 meses, com provas físicas diárias que incluem corridas de 10 km ou mais, marchas carregando equipamentos que passam de 20 quilos, além de treinamentos em ambientes urbanos extremamente complexos. Agora imagina fazer tudo isso dormindo pouquíssimo. Durante algumas fases do curso, os candidatos têm apenas 3 ou 4 horas de sono por noite, enquanto continuam executando exercícios físicos, simulações de combate e treinamentos táticos. E não é apenas resistência física. O BOP é especializado em operações em favelas, que são ambientes urbanos extremamente densos, com ruas estreitas, becos, escadas e visibilidade limitada. Pensa na cena acontecendo na sua frente, um labirinto de casas, pouca iluminação, e qualquer esquina pode esconder uma ameaça. O treinamento prepara o soldado para tomar decisões em segundos, muitas vezes sob enorme pressão. Não é à toa que o símbolo da unidade é uma caveira atravessada por uma faca. É basicamente uma forma bem direta de dizer que ali não existe espaço para hesitação. Mas se isso já parece intenso, o próximo grupo eleva o nível de precisão a um patamar ainda mais impressionante. GIGN. A unidade francesa Groupe d'Intervention de la Gendarmerie Nationale é especializada em contra-terrorismo e resgate de reféns, e seu treinamento é focado em algo extremamente difícil: agir com perfeição absoluta em situações onde qualquer erro pode custar vidas. Durante a seleção, os candidatos passam por testes psicológicos e físicos extremamente rigorosos. Apenas uma pequena porcentagem consegue chegar até o final do processo. Mas o que realmente impressiona é o nível de precisão técnica exigido. Os atiradores de elite da GIGN treinam disparos que precisam atingir alvos do tamanho de uma moeda, muitas vezes a mais de 100 metros de distância. Agora imagina fazer isso em um cenário real, com reféns, movimento e segundos para decidir. E existe um exercício famoso dentro do treinamento: o atirador precisa acertar um alvo minúsculo posicionado próximo à cabeça de um refém simulado. Basicamente, o tipo de situação em que errar por alguns centímetros já seria um desastre. Além disso, os operadores treinam invasões rápidas em aviões, trens e prédios, usando técnicas que precisam acontecer em questão de segundos. Em alguns cenários, toda a operação, desde a entrada até o controle do ambiente, dura menos de 20 segundos. Agora imagina a quantidade de repetição necessária para chegar nesse nível de coordenação. É o tipo de treino que parece quase coreografado, só que com armas reais e riscos reais. E é aqui que as coisas começam a ficar ainda mais intensas. SAS, o Special Air Service, do Reino Unido, é considerado por muitos especialistas como uma das forças especiais mais influentes da história militar moderna. O processo de seleção deles é tão brutal que ficou conhecido simplesmente como The Selection. Tudo começa nas montanhas do país de Gales. Os candidatos precisam completar marchas solitárias carregando mochilas que podem ultrapassar 25 quilos, atravessando terrenos montanhosos e percorrendo distâncias que chegam a 64 quilômetros. Agora imagina fazer isso com um tempo limite rígido e sem qualquer ajuda. Se o candidato não cumprir o percurso dentro do tempo exato, ele é eliminado imediatamente, sem segunda chance. Existe até uma prova famosa chamada Endurance, onde o soldado precisa percorrer cerca de 64 quilômetros em menos de 20 horas, passando por vários pontos de controle espalhados pelas montanhas. Pensa nisso por um segundo: caminhar praticamente um dia inteiro, carregando peso, atravessando terreno irregular, muitas vezes sob chuva e vento. E isso é apenas o começo da seleção. Depois dessa fase, ainda existem treinamentos de sobrevivência em ambientes hostis e simulações de captura, onde os candidatos precisam resistir a interrogatórios e privação de sono. Basicamente, o tipo de experiência que faria qualquer pessoa comum repensar seriamente suas escolhas de vida logo no primeiro dia.
Mas se você acha que isso já parece extremo, o próximo grupo leva a ideia de resistência física a um nível ainda mais absurdo. Spetsnaz. As forças especiais russas, conhecidas como Spetsnaz, carregam uma reputação que mistura realidade, história militar e um certo ar de lenda. E quando você olha para o treinamento deles, começa a entender por quê. Durante a formação, os soldados passam por exercícios físicos extremamente agressivos que testam não só resistência, mas também tolerância à dor. Algumas sessões incluem combate corpo a corpo contínuo, onde o operador precisa enfrentar vários adversários em sequência, usando técnicas do sistema de luta militar russo. Agora imagina isso acontecendo depois de horas de corrida, exercícios e pouco descanso. Não é exatamente o momento em que o corpo está no seu melhor estado, mas é justamente esse o objetivo. Existe também o famoso treinamento de resistência psicológica. Em certas simulações, os soldados são colocados em cenários de captura, onde precisam resistir a interrogatórios, privação de sono e pressão constante. Pensa na cena, dias de atividade intensa, poucas horas dormindo e ainda assim sendo forçado a manter concentração total. E claro, existe a parte física que parece saída de um filme de ação. Alguns treinamentos incluem quebrar tábuas com golpes, suportar impactos controlados no corpo e exercícios extremos de condicionamento. É importante dizer que muitas dessas demonstrações são também simbólicas, usadas para reforçar disciplina e mentalidade de combate. Mas mesmo assim, não é exatamente o tipo de rotina que alguém escolheria para relaxar no fim de semana. Agora presta atenção nisso, porque o próximo grupo é especializado em um ambiente onde quase ninguém consegue sequer se mover com facilidade. Navy SEALs. A unidade de operações especiais da Marinha dos Estados Unidos é conhecida principalmente por uma fase de treinamento chamada BUD. E dentro dela existe um período que se tornou quase lendário, a Hell Week. Durante cerca de 5 dias e meio, os candidatos dormem no total algo próximo de 4 horas. Isso mesmo, 4 horas, somadas. Nesse período, eles enfrentam corridas constantes na areia, natação em mar aberto, exercícios com barcos infláveis e carregamento de troncos gigantes em equipe. Agora imagina carregar um tronco de mais de 100 quilos com vários companheiros, correndo pela praia gelada do Pacífico, depois de já ter nadado quilômetros no oceano. E não é apenas o frio da água que complica. Os candidatos frequentemente passam longos períodos molhados e cobertos de areia, o que torna qualquer movimento muito mais difícil. Em alguns momentos, eles precisam nadar mais de 3 quilômetros em mar aberto, muitas vezes durante a madrugada. Pensa nisso acontecendo enquanto o corpo está completamente exausto e o cérebro funcionando praticamente sem dormir. Não é surpresa que mais de 70% dos candidatos desistam antes do final do treinamento. Mas aqueles que conseguem terminar entram para uma das unidades de operações especiais mais famosas do planeta. Só que existe um grupo que leva a ideia de resistência física a um nível quase inacreditável. Shayetet 13. Essa é a unidade de comandos navais de Israel, especializada em operações marítimas, infiltração costeira e missões secretas em ambientes extremamente hostis. O treinamento pode durar até 20 meses, combinando natação de longa distância, mergulho militar, combate terrestre e operações clandestinas. Agora imagina nadar vários quilômetros no mar Mediterrâneo durante a madrugada, carregando equipamento de combate e respirando através de sistemas de mergulho silenciosos. Esse tipo de equipamento não produz bolhas, justamente para evitar que a posição do soldado seja detectada. Pensa na cena acontecendo, água escura, silêncio total e uma equipe se aproximando lentamente da costa sem ser vista. Durante o curso, existe uma fase conhecida por empurrar os candidatos ao limite físico. Eles passam dias realizando missões simuladas quase sem descanso, alternando entre corrida, navegação, mergulho e combate. É praticamente um teste contínuo de resistência mental. E claro, sempre existe a possibilidade de desistir. Mas a maioria dos que chegam até ali já sabe que isso significaria abandonar meses de preparação. Então eles continuam avançando, passo por passo. Agora o próximo grupo é conhecido por operar em um ambiente completamente diferente, um lugar onde o frio sozinho já seria suficiente para fazer muita gente desistir. Sayeret Matkal.
Essa é uma das unidades mais secretas das Forças Armadas de Israel, especializada em reconhecimento profundo, inteligência e operações de resgate extremamente complexas. A seleção para entrar nesse grupo já começa com um processo conhecido como Gibush, que dura vários dias de provas físicas e psicológicas praticamente sem pausa. Agora imagina correr quilômetros carregando equipamento militar, fazer exercícios de navegação em terreno aberto e ainda enfrentar testes mentais constantes. Tudo isso enquanto instrutores observam cada reação. Mas o treinamento real começa depois. Os operadores da Sayeret Matkal passam meses aprendendo infiltração silenciosa, observação de longo prazo e operações clandestinas em território inimigo. Em algumas simulações, os soldados precisam permanecer escondidos por dias inteiros, monitorando um alvo sem serem detectados. Pensa na dificuldade disso. Não é apenas ficar parado. É manter foco total, controlar cada movimento e até o ritmo da respiração. Um dos episódios mais famosos envolvendo essa unidade foi a Operação Entebbe, em 1976. Um avião sequestrado foi levado para Uganda, a mais de 4.000 quilômetros de Israel. A missão de resgate exigiu um voo secreto de longa distância e uma invasão rápida do aeroporto. O resultado? Os comandos conseguiram libertar a maioria dos reféns em poucos minutos de operação. Esse tipo de missão mostra exatamente o nível de planejamento e precisão exigido desses soldados. Mas se você acha que isso já é extremo, o próximo grupo é conhecido por levar o treinamento físico a um nível quase inacreditável. Delta Force. Oficialmente chamada de First Special Forces Operational Detachment Delta, essa unidade dos Estados Unidos foi criada para lidar com contra-terrorismo e missões de altíssimo risco. A seleção acontece em uma região montanhosa da Virgínia Ocidental e envolve marchas extremamente longas. Agora imagina caminhar mais de 60 quilômetros, carregando uma mochila pesada, atravessando trilhas montanhosas sem apoio e com tempo limite rígido. O detalhe curioso é que muitos candidatos não sabem exatamente qual será a distância final da prova. Eles simplesmente recebem coordenadas e precisam continuar avançando. Esse tipo de incerteza faz parte do teste psicológico. Pensa nisso por um momento, você já está exausto, as pernas estão queimando e ainda não sabe quanto falta para terminar. E mesmo depois da seleção, o treinamento continua com foco em tiro de precisão, invasões rápidas e combate em ambientes urbanos extremamente complexos. Algumas simulações são tão realistas que incluem prédios inteiros projetados para reproduzir cenários de sequestro ou ataques terroristas. Basicamente, é como treinar dentro de um enorme laboratório de operações especiais. Agora fica a pergunta: se você tivesse que escolher uma dessas unidades para enfrentar um treinamento completo, qual delas você acha que seria a mais difícil de sobreviver? Conta nos comentários. E se você gosta de conteúdos como esse, se inscreve no canal e deixa o like, porque ainda existem muitas histórias impressionantes do mundo militar que valem a pena explorar.